Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do nosso Senhor. Que bom poder estar aqui, que privilégio poder estar compartilhando a mensagem do Senhor com todos vocês. Esse tema é um tema escolhido pelo Conselho da Igreja, falando sobre as viagens missionárias. E hoje nós vamos ter esse desafio de falar sobre a primeira viagem missionária. E espero que possa, falando sobre essa viagem missionária, que nós possamos falar sobre a nossa caminhada cristã. Aprender de novo aquilo que a Bíblia sempre se renova, aquilo que a Bíblia sempre tem a nos mostrar, não só para nos provar o quanto ela é fiel, o quanto é viva e verdadeira, mas o quanto ela é atual e o quanto ela nos ajuda no nosso dia a dia, seja nos incentivando, nos encorajando, nos advertindo, nos exortando e nos mostrando a forma correta de se viver. Afinal, lá em Mateus diz, não estou enganado, Mateus 13, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então precisamos muito nos dias de hoje, como nunca, aprender a como viver o Evangelho, para que possamos estar, sim, de uma forma suave e leve, caminhando, porque acreditamos que temos um Deus que tudo faz, e inclusive faz até enquanto dormimos. Aos seus amados Deus faz enquanto dorme. Meus irmãos, nessa manhã, o texto que nos revela sobre essa viagem, está lá em Atos, capítulo 13, a partir do versículo 1, e peço aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, em Atos 13, versículo 1, e nós vamos ler juntos, peço aos irmãos que acompanhem, até o versículo 12, perdão. Diz assim, o título é, Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Barsejus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão. E andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter aqui no dia 26 e 27, Franchubert, a presença do missionário do Paraguai, desse próximo mês agora, mês de agosto. 24? Alguém sabe para que a gente possa estar transmitindo aqui, fazendo esse reforço na transmissão? Depois, se alguém puder procurar direitinho e me passar até o final dessa reflexão, nós vamos estar dando esse reforço. Mas o que nos
nos é importante dizer sobre os missionários é que dizem que em um certo momento, em um certo campo missionário, estava lá a igreja reunida para adoração e oração. 24 e 25, Marcelo Bolonha, nós vamos estar recebendo aqui na igreja um missionário. Então, essa reflexão a partir dessa história missionária, já fica aqui também o convite para o dia 24 e 25 do mês de agosto, a conferência ou a participação do missionário Marcelo Bolonha, que está ali no Paraguai. Mas, nesse campo missionário, normalmente quando se fala em campo missionário, não se diz ao certo o local, por conta do perigo que muitos desses campos oferecem, e diz que no meio da adoração, do louvor, no meio de tantas intercessões, em meio a tanta presença de Deus, diz que um grupo encapuzado entrou numa certa igreja. E ao entrar nessa certa igreja, esse grupo não apenas entrou, como fechou as portas da igreja, de forma que deixou apenas as portas laterais abertas. E aos berros, com metralhadoras em punho, eles gritavam: é agora ou nunca. Quero saber quem daqui ousa continuar dizendo, gritando, nas palavras deles, né, o nome desse Jesus. Quero saber quem de vocês terá coragem de, no calibre da arma, continuar dizendo que honram e glorificam a esse Jesus. E diz que alguns, com as pernas trêmulas, já não mais tão cheios assim, começaram a se abaixar, uns começaram a rastejar, e a única porta que era possível, talvez não tão aberta quanto as nossas, eles começaram a sair. Diz que 70% da igreja já não se via mais. E naquele momento, aqueles homens retiraram suas máscaras, e que bom que o líder, o pastor, ainda estava na igreja, retirando as máscaras, tirando também as armas das suas mãos e colocando nos bancos, no chão. Disseram: pronto, agora que retiramos o joio, estamos prontos para adorar ao nosso Senhor. E essa é a história da igreja. Uma igreja que em muitos momentos está assim, serena, mas na maioria das vezes é uma igreja desafiada pelas lutas, pelas imposições do mundo, a continuar firme no Evangelho. E Atos é esse livro da Bíblia que fala sobre o início da igreja. É o livro que nos convida a fazermos todas as reflexões que são possíveis e necessárias enquanto igreja. E dizem os estudiosos que Atos dos Apóstolos, poderia muito bem também ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque era uma igreja que não apenas tinha homens valorosos, mas que se percebia como sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. A sua diferença não estava nas suas capacidades físicas e intelectuais, mas sim no derramar do Espírito Santo sobre aquele povo. E aí, meus irmãos, esse livro de Atos, ele já no seu início, no seu significado, ele já traz muitas coisas impactantes a todos nós, e eu gostaria, inclusive, de fazer uma pequena retrospectiva até chegarmos a esse texto. O livro de Atos é tão importante porque ele narra todos os feitos dos apóstolos, mas mostra também que esses apóstolos rompem com aquilo que o Gênesis começou como a história do povo de Deus, como judeus, e depois em Êxodo, nós vemos ali a libertação
daquele mesmo povo que estava sendo escravizado pelos egípcios. E Atos mostra, logo após os livros dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele mostra que há uma nova gênese, há um novo início a partir do Novo Testamento. Mas assim como o desafio do Velho Testamento, agora nós temos o livro de Atos como sendo o êxodo, como sendo a libertação desse povo judeu, mas agora não apenas mais dos judeus, mas também dos gentios, porque aquele povo e aquela nação estava contaminada, não agora mais pelos reis do Egito, pelo faraó, mas agora estava contaminada por tudo aquilo que a filosofia grega queria impregnar. E a filosofia grega veio a colocar o cristianismo ou a história de Deus, do povo de Deus, como sendo algo apenas de reflexão, algo que possa apenas fazer sentido aos nossos pensamentos, à nossa consciência. E por conta dessa forma tão sutil, desse jeito tão cheio de conjecturas do dia a dia, que passa então a fazer sentido para essa passagem onde nós vemos Paulo, Barnabé e tantos outros também levando o evangelho a pessoas que já conheciam sobre a palavra de Deus. É verdade que a Septuaginta, lá nos idos de 300 antes de Cristo, os gregos tomam a Terra Santa e ali o imperador, conhecido como Alexandre o Grande, dá a sua ordem para que 72 judeus, 6 de cada tribo, pudessem estar colocando toda a Torá e todos os livros históricos bíblicos na tradução grega. E aí nós vemos que aquilo que parecia algo que pudesse ser bom, porque está permitindo não apenas que os hebreus pudessem ter contato com os livros, com a palavra de Deus, mas como todas as coisas que são dadas por Deus, mas que não são bem usadas pelo povo de Deus, nós vemos que aquilo que pode ser bênção também pode ser uma grande desgraça. E aí nós começamos a nossa narrativa, onde nós vemos o povo de Deus, lá no início. Se vocês puderem fazer esse percurso junto comigo, nós vemos lá em Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Ali, Pentecostes, estavam reunidos todo mundo no mesmo lugar, ao som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. O Espírito Santo começa a se manifestar no meio do seu povo. E ali, a pregação, Pedro começa a pregar sobre Jesus, 3.000 pessoas são batizadas. Depois, no finalzinho do capítulo 2, diziam como viviam os convertidos, falava sobre as doutrinas dos apóstolos. Depois, em Atos 3, 5, nós nos lembramos de um texto muito conhecido, onde Pedro é questionado por um pedinte a respeito de um donativo, de alguma coisa que pudesse dar a ele, e ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E Pedro, naquele momento, opera um milagre através do Espírito Santo que estava ali dando continuidade àquilo que Jesus havia feito na cruz do Calvário. E em Atos, depois, no capítulo 4, nós vemos ali que a igreja
é uma igreja que ora, uma igreja que tem um compromisso de estar levando a Deus com o Espírito Santo, nos ajudando a interceder pela igreja. E a igreja, lá no finalzinho, no 31, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E ali a comunidade cristã fala sobre o Barnabé, que daqui a pouquinho nós vamos entrar na sua história e no início da sua comitiva. Fala sobre Barnabé colocando no altar de Deus uma oferta. E Barnabé, conhecido como José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, até cantamos uma música, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. E esse Barnabé vende tudo aquilo que possuía e entrega o seu dinheiro, e o dinheiro é depositado nos pés dos apóstolos. Depois vemos uma história diferente, fazendo uma dicotomia entre a história de Barnabé e outras pessoas que também vendiam aquilo que possuíam, mas apenas com outros interesses outros que pudessem beneficiar apenas a eles mesmos. E aí nós vemos Pedro participando já com uma ação direta como um apóstolo, aquele que fala diretamente a respeito de Deus, e esse Pedro, questionando Ananias e Zafira, faz com que os dois morressem por conta daquilo que estavam pecando contra o Espírito Santo. E aí, no capítulo 6, nós temos instituído os diáconos, e ali fala sobre a eleição de Estevão e outros homens cheios de Deus, homens cheios de fé e do Espírito Santo de Deus. E então, Estevão também é levado à corte romana para que pudesse estar falando, ou para que pudesse ser questionado sobre aquilo que defendia a respeito do seu entendimento sobre Cristo. E então Estevão, sem negar a sua fé, pelo contrário, dizendo em tudo aquilo que a sua fé consistia, em tudo aquilo que a sua fé se baseava, e Estevão então, já no finalzinho do capítulo 7, Estevão é morto. E nós vemos no versículo 60, que Estevão, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E então vemos ali Saulo consentindo na morte de Estevão. E logo após, esse Saulo persegue a igreja, não apenas pela orientação dos seus superiores, mas ele mesmo ali no capítulo 8, logo no início, ele trama, ele se coloca como quem deseja, tem sede de destruir a igreja. E assim ele tenta deixar alguns combinados para que ele possa estar entrando, destruindo e quem sabe prendendo, ou minimamente prendendo, aqueles que disserem ser da parte de Jesus. E aí Pedro encontra o mago Simão, e esse mago Simão é um homem aproveitador, é um homem que percebe no Evangelho, no Espírito Santo de Deus, como algo que pode ser um excelente negócio. Ele ali não tenta se lançar contra, muito pelo contrário, tenta verificar uma forma de inserir naquele meio, para que ele pudesse ter aquelas habilidades e quem sabe, ao poder ter aqueles dons, aqueles talentos, ou descobrindo como tê-los, ele possa se apropriar de tudo aquilo que de poder poderia estar sobre aqueles homens e então fazer ali a sua fortuna, a sua riqueza. E então nós vemos ali no versículo 18, quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Fazendo do Evangelho uma grande forma de
ganhar dinheiro, ou de fazer dinheiro. E aí nós vemos em Atos 9 a conversão de Saulo. Saulo, esse homem perseguidor, esse homem que presenciou e que saboreou a morte de Estevão e de tantos outros, homem desejoso pelo sangue derramado dos inocentes, que tinham apenas uma causa que não abriam mão. E assim, sem entender, esse homem, sem entender do que se tratava o Evangelho, foi visitado, não apenas por qualquer pessoa, mas foi visitado pelo nosso próprio Senhor Jesus. E aí no capítulo 8, os cristãos ainda eram chamados de os seguidores do caminho. O caminho aqui tem letra maiúscula, porque era assim que eram chamados. E depois diz que Paulo, a caminho de Damasco, ele, aproximando-se, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta veio: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E aí nós vemos a visita de Ananias. Ananias, ele estava incumbido de ir atrás desse Saulo. Esse Saulo perseguidor, esse Saulo com a fama das mais cruéis possível. E em algum momento, Ananias, depois de ser orientado por Deus, ele questiona: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí Saulo, agora de perseguidor, no versículo já 20, não é este aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levar os principais sacerdotes? E aí mostra Saulo escapando agora dos judeus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar a Paulo, os próprios judeus. E agora, Saulo em Jerusalém e em Tarso, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. E agora, Paulo dá lugar a Pedro. E Pedro, também como aquele que recebeu do Espírito Santo de Deus uma ordem, chega a um lugar aonde tem ali um homem chamado Enéas, que já há 8 anos estava de cama, paralítico. E Pedro, então, diz: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Depois nós temos outra história muito conhecida no nosso meio, no meio cristão, a história de Dorcas, conhecida, Tabita, conhecida, que é traduzido, se chama Dorcas, onde Pedro, depois de saber que ela já estava morta, e já tinham levado seu corpo para a parte superior da casa onde estavam, puseram aquele corpo ali, já como preparando para os passos seguintes, mas Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro,
sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E depois, no capítulo 10, nós temos a história do centurião romano Cornélio, onde ali Pedro, lá no versículo 9, tem uma visão, onde essa visão, ele diz lá, na visão, estava Pedro num terraço, e de repente teve fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. De modo, ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. E lá no versículo 28 a gente vai entender um pouquinho mais, porque Cornélio dizia que Cornélio morava em Cesareia, era um centurião de companhia do exército romano, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. E um belo dia, um anjo de Deus se aproximou dele e esse anjo diz que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensagens a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E aí o texto nos mostra no versículo 28, qual que é essa situação que Pedro teve em uma visão e aonde ela se aplica na sua realidade. E aí Pedro, tendo a orientação do Espírito Santo, diz lá, falando com ele, Pedro entrou encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar e agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Pedro, na casa de Cornélio. E ali, naquele momento, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, falando sobre o batismo que João Batista pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com eles. Então Pedro, pela primeira vez, oferece o Evangelho a um gentil, como essa autoridade romana, e fala com endosso daquilo que Jesus, da onde vinha, do que havia feito, e de quanto esse Jesus estava não somente para os judeus. No versículo 42, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E aqui Pedro reforça todo o restante da Bíblia, onde nós vemos um Velho Testamento que aponta Jesus, nós vemos um evangelho que narra com diferentes personagens a veracidade da vinda e de Cristo como sendo o Messias. Aqui nós podemos perceber que aquilo que começou com João Batista, no batismo, também deve ser agora que o Espírito Santo desceu através de Jesus,
deve ser reforçado, que o batismo agora não é apenas a imersão de águas, agora o batismo também é do Espírito Santo de Deus. E aí, no capítulo 11, nós vemos pela primeira vez em Antioquia, a igreja de Deus, os cristãos que antes eram chamados apenas daqueles do caminho, agora eles passam a ser chamados de cristãos. E ali, no finalzinho, nós temos mais uma vez essa figura. Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E no capítulo 12, Herodes agora persegue Tiago e Pedro. Pedro é preso, Tiago possivelmente morto. Esse Tiago era irmão de João, filho de Zebedeu. Nós temos nos 12 apóstolos dois Tiagos diferentes, um que era irmão de João, filho de Zebedeu, e o outro que era filho de Alfeu. Então esse aqui que o texto se refere é o Tiago que eles chamam de Tiago Grande. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E Pedro, guardado na prisão, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor da prisão de Pedro. E Pedro, enquanto dormia, entre dois soldados, está lá no capítulo 12, versículo 6, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E aí, nós vemos no versículo 9, não sabendo que era real, Pedro achando que tudo não se passava de um sonho. E ele então, pensando que era uma visão, foi passando a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E então Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. E depois, por fim, nós vemos Herodes, tendo procurado Pedro e não achado, submeteu as sentinelas ao interrogatório e ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E Herodes, então, em um dia designado, vestiu de traje real, assentado no trono, dirigiu-se a palavra e o povo gritava: é a voz de um Deus, se dirigindo a Herodes, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, e por ele não havia dado, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Meus irmãos, se faz necessário termos uma narrativa para podermos entender de forma mais apropriada, mais profunda possível, aquilo que parece tão simples quanto uma viagem missionária. Nós lemos aqui, logo no início do capítulo 13, homens de Deus, profetas, e aqui fala sobre profetas e mestres. A diferença entre um profeta e mestre é que os profetas falavam como sendo boca de Deus diretamente para o seu povo. Por isso que nós já não temos mais esses profetas, porque toda a narrativa bíblica, ela foi feita no contexto para se criar aquilo que veio a ser a palavra do Senhor,
que nós reformados entendemos que é sola Escritura. E nós temos como única regra de fé e prática. E essa palavra de Deus, ela vinha sendo explicada para que todos pudessem saber que esse Deus é o Deus que cuida do passado, do presente e do futuro. Porque cada uma dessas etapas da vida humana, como diria lá em Eclesiastes 1:9, não há nada de novo debaixo do sol. Hoje, todos nós, em muitos momentos da vida, queremos saber como lidar com os problemas que temos. E se nós não tivermos médicos? E se nós não tivermos profissionais da saúde mental, emocional? Se nós não tivermos profissionais da área de exatas? A Bíblia ajuda um ser humano em qualquer lugar, aonde ele estiver, dotado da Bíblia, ele consegue ter lições valorosas sobre criação de filho, administração financeira, sobre como lidar com os seus pensamentos. Eu que sei que pensamentos têm a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejar. Todas as possibilidades de uma vida humana estavam sendo escritas ali, aqui, nesse momento. E quando lemos que os profetas e mestres estavam reunidos em Antioquia, parece até que essa igreja já nasceu pronta. E nós precisamos voltar e contextualizar as perseguições, a morte de Estevão, as mortes no meio do caminho, as mortes matadas, as mortes daquelas que a vida mesmo nos apresenta. E em cada um desses momentos, agora não apenas pelo sacerdote, depois não apenas com Cristo, que é o sacerdócio santo de Deus, mas agora Jesus deixa os seus apóstolos, aqueles que poderiam ser chamados de apóstolos. E ali nós temos os seus 12, e agora foi inserido nesse contexto Paulo, que ainda aqui se chamava de Saulo. E ao percebermos o que esses homens podiam fazer, nós, enquanto igreja, percebemos que todas as coisas que vivemos hoje podem sim ser olhados com um olhar de esperança, pode sim ser olhado com um olhar de fé, porque a fé, ela precisa de uma base, ela precisa de uma certeza, ela precisa ter ingredientes que comprovem essa certeza daquilo que não se vê. E todas as coisas pelas quais você pode sentir medo, dúvida ou receio, já estão contidas aqui, e nós podemos nos alimentar dessa fé. E aqui, nós agora estamos presenciando aquilo que não apenas pode se valer da intelectualidade humana. Nós vemos um Saulo que foi realmente preparado. Depois de convertido, ele passou 1 ano em Antioquia, antes de ser chamado, sendo preparado por pessoas mais simples. Paulo, nos capítulos anteriores, no Sinédrio se apresenta Gamaliel. Gamaliel, um fariseu de mais alta patente, talvez com um pós-doutorado em judaísmo. E esse homem foi ninguém menos do que o tutor, o orientador de Paulo. Um homem que teve que aprender muitas lições. E uma das lições mais importantes ao ser humano é a humildade. É entendermos que quando somos pequenos, ou temos a dimensão do que representamos e do que somos, não pela nossa intelectualidade, mas pela nossa condição humana, nós não somos autônomos nunca. Precisamos doar, precisamos de toda a provisão que vem de Deus, seja pelo sustento físico, psicológico, material, ou de qualquer outra sorte, ou de qualquer outra ordem. E ali, esse mesmo Paulo precisa ser orientado da palavra de Deus sobre coisas que ele não conhecia. Talvez se você falasse com Paulo sobre a Torá, o Pentateuco,
ele pudesse te dizer todas as formas, e por isso ele foi tão usado em todas as outras cartas de Paulo, que são 13, onde nós podemos perceber toda a sua intelectualidade, e como Deus usou a sua intelectualidade. Mas antes de usar a intelectualidade, Deus usa a nossa humildade. E ali, Paulo então é ministrado, Saulo é ministrado por Barnabé, por Simão, chamado Níger. Níger em latim significa negro. O cristianismo, ou as primeiras pessoas que foram levar a Antioquia a palavra do nosso Senhor, o evangelho do nosso Senhor, não veio de lugares nobres, pelo contrário. Lúcio, que era de Cirene, é uma regiãozinha do norte da África, da Líbia. E esses homens, e Barnabé, que era natural de Chipre, como nós cantamos aqui, homens que tinham pouco conhecimento, versado naquilo que a vida lhes ofereceu, no pouco conhecimento do dia a dia, esses homens tiveram que nutrir Paulo por 1 ano sobre o evangelho transformador da graça de Deus. Onde o princípio primeiro e talvez mais importante é a confissão dos nossos pecados. Onde a gente se redime, onde a gente entende que não há tamanho, altivez, não há nenhuma estrutura que nós pudéssemos alcançar, nem mesmo os faraós que construíram as maiores pirâmides conseguiriam estar perto de Deus, ainda que os seus objetos construídos fossem tão faraônicos. E aí nós percebemos uma inversão para esses gentios. Agora não se consegue algo pela envergadura, e sim pelo joelho. E aqui nos mostra que enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele foi encontrado orando. Aqueles que foram usados não foram usados por aquilo em que eles tinham, mas por aquilo em que eles estavam a fazer. E nos mostra que a igreja que quer crescer é a igreja que ora, é a igreja que jejua, é a igreja que coloca o seu joelho no chão, é a igreja que entende que ela não é autônoma, mas que é uma igreja dependente do Espírito Santo de Deus. Mas aqui também nos afirma que agora nós não temos um propiciatório necessário, nós não temos um lugar único que nós precisamos vagar, fazer uma procissão, fazer um caminho, como de Compostela ou de qualquer outra coisa que nos leve até o lugar santo. Aqui nos mostra que a partir de Jesus, e dando continuidade através dos apóstolos, nós temos o Espírito Santo do nosso Senhor conosco. E é o Espírito Santo que efetua tanto o querer quanto o realizar. E nesse momento nós temos 2 pessoas que o texto, de forma tão simples: separe-me agora Barnabé e Saulo. Separe agora Paulo tendo que pedir a Barnabé licença para fazer qualquer coisa. Esse Paulo que foi perseguido, mas antes foi um perseguidor. E Barnabé, o que ele fez, o que nos mostra lá, homem natural de Chipre, vendeu tudo que tinha e colocou à disposição de Deus. O diferencial de Barnabé se sobrepunha nesse momento até Paulo, esse homem tão versado, esse homem tão utilizado na evangelização e também na construção dos textos bíblicos. Mas quem viaja, ou quem dirige a viagem, é Barnabé, e não é apenas porque ele era natural de Chipre, mas porque era um homem entregue nas mãos de Deus. E aí, nós vemos esses 2 homens,
jejuando e orando, junto com todos. E esses apóstolos, não apóstolos, e aqui está dizendo que eles foram, possivelmente, quem tenha colocado as mãos sobre eles, tenha sido os profetas. Até aquele tempo, as pessoas que ainda viviam com Cristo, ou com aqueles que andavam com Cristo, porque uma das condições para ser apóstolo precisa ter andado com Jesus, e Jesus aparece a Paulo. Então, até aquele momento, ele foi assim, com as mãos sobre suas cabeças, eles foram ungidos para iniciar essa viagem. E essa missão em Chipre, Barnabé e Saulo, eles iniciam já com dificuldades. Olha, se nós formos pegar a nossa orla aqui, da Praia da Costa, até o finalzinho lá de Coqueiral, nós temos 9 quilômetros de estrada boa, de um calçadão maravilhoso. Mas para sair de Antioquia e ir até Seleucia, que o texto coloca aí como Seleucia, essa Seleucia é uma cidade portuária. Então eles saem andando 15 quilômetros. E depois que eles entram na embarcação, tudo parece simples ao olhar, simples e atento apenas a essas palavras do texto. Mas ele anda primeiro 15 quilômetros, a pé. Depois dos 15 quilômetros, ele entra dali no navio, num barco, que vai a Chipre. E de lá, de Seleucia até Salamina, são 200 quilômetros de navegação. Hoje, quando nós andamos 200 quilômetros, como é que é? De carro. 200 quilômetros de embarcação. E aí, eles chegam, possivelmente cansados, pelo menos nós chegaríamos muito cansados, mas sabendo o que os esperava, sabendo a missão que os aguardava, então eles já procuram uma sinagoga, porque muitos já haviam sido evangelizados. Barnabé é de Chipre, Barnabé foi evangelizado em Chipre, depois Barnabé vai a Antioquia. Então, quando eles chegam na sinagoga, já existe um conhecimento sobre o Evangelho. E ali, depois que eles, por serem judeus, recebem a oportunidade de fala, eles começam a falar sobre o Evangelho, mas o Evangelho não aqueles que eles haviam conhecido de forma tão, não simples, mas simplória, mas de forma aprofundada, de tudo aquilo que Cristo havia feito. E eles estão na companhia de João Marcos. João Marcos é filho de Maria, ele é primo de Barnabé, foi na casa dele, que recebeu Pedro, logo que Pedro sai da prisão. A Rode, que era a funcionária, ou era a empregada da casa, a Rode que atende a Pedro, e João Marcos está ali junto com ele. Então é o momento deles dizerem tudo aquilo que eles viveram, não apenas ouviram, mas estavam vivendo e ouvindo a cada dia do Evangelho de Cristo e da sua transformação na vida das pessoas. E aí, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Barcejus. A história não consegue, ou os escritos, não conseguem nos dizer quanto tempo durou, mas para percorrer da onde eles estavam, do porto de Salamina, até Pafos, foram 160 quilômetros depois da sinagoga, falando aos gentios, que eram helenistas, eram pessoas que tinham sido lá em 300 anos antes de Cristo, na época da Septuaginta, eram pessoas que já estavam sendo conquistadas pelo Império Grego. E essas pessoas falavam o grego, e falavam, além da sua língua, tinham a sua própria forma de se relacionar com divindades. E como todos nós conhecemos, os gregos têm uma característica muito peculiar: não há apenas um Deus, tem Deus para tudo. E aí,
eles rodam, percorrendo de ponta a ponta, até chegar na costa oeste. E nessa costa oeste, eles encontram lá uma figura chamada Barcejus. Barcejus era um judeu. Era um judeu. Só que diferente de todos os outros judeus, Barcejus era conhecido como praticante de magia e era um falso profeta. Os judeus não podiam mexer com o ocultismo. Um judeu não podia de forma alguma trabalhar com astrologia e nem um outro tipo de conhecimento esotérico. Mas aí nós vemos dois tipos diferentes de províncias romanas. A província de Antioquia era uma província imperial. Lá tinha o sinédrio, lá tinha todos os tipos de castras, lá nós tínhamos todos os tipos de judeu, das mais diferentes posições hierárquicas. E nós, então, percebemos o quanto é diferente nessa ilha de Chipre, onde ali nós temos a província senatorial, onde nós temos, diferente dos imperiais que se reportavam direto a César, essas outras tinham que se reportar direto a essa liderança do Senado romano. E nesse momento, meus irmãos, já caminhando já para o fim, nós vemos aqui o quanto essa igreja, o Barcejus significa filho de Jesus, ou filho de Josué. Esse homem Barcejus, ele consegue encontrar uma forma de se juntar a essa liderança, o procônsul Sérgio Paulo, como sendo aquele que é filho de Jesus, como aquele que é filho de Josué, aquele homem valente que conquistou Jerusalém. E esse homem consegue enganar não apenas pessoas comuns, mas consegue enganar um homem que aqui o texto apresenta como um homem muito inteligente, um homem muito versado, um procônsul naquela ilha, tinha que saber falar minimamente aramaico, tinha que saber falar, assim como Paulo falava, tinha que saber falar grego, tinha que saber falar, talvez até na linguagem dos hebreus também. E esse homem, então, podemos ver que estava sendo ludibriado por esse Barcejus. E esse Barcejus, que também se chamava de Elimas, e quem apresenta esse texto é Lucas. Então Lucas está dando nome a cada um desses personagens e dizendo por que cada um tinha ou recebeu esse nome. E Elimas significa sábio da parte de Deus. E aí Paulo é levado a essa ilha, para que pudesse estar pregando aos gentios, homens que como eu, como você, em muitos momentos conhecem de um evangelho diferente, deturpado, um evangelho diferente daquilo que Paulo e Barnabé estavam ali para poder pregar. E para finalizar, nós vemos esse homem atemorizado em perder a sua fonte de renda, porque até aquele momento, esse Sérgio Paulo, que era o procônsul, assim como os faraós, assim como os imperadores, os imperadores babilônicos, todos eles tinham, desde Daniel, desde José, eles tinham alguém que pudesse se dizer da parte de Deus para poder fazer a interpretação daquilo que Deus queria. Consultava-se aos homens primeiro. E nós vemos aqui que já a partir de Paulo e Barnabé, Deus não precisa mais de usar um homem específico.
Deus agora usa pessoas dispostas a se entregar à sua causa e à sua obra. E ali nós vemos Saulo, que era um nome judeu, porque Paulo havia nascido como hebreu, mas Paulo também era filho de um romano. Então agora Lucas passa a chamá-lo de Paulo, porque daquele dia em diante ele estava pronto para ser o líder da igreja do nosso Senhor, para levar aos gentios. E essa primeira viagem missionária, possivelmente, se nós estamos aqui hoje, gentios que somos, não somos daquela terra sagrada, não somos daquela linhagem, mas em Cristo Jesus fomos feitos co-herdeiros. E nós passamos a ser chamados, não mais agora de servos, mas de irmãos através de Cristo. E aqui, Paulo nos coloca, por fim, a necessidade da gente entender que há diferença entre irar e não pecar. Há diferença entre a gente não se conformar. Lá em Efésios 4, 26 diz que irai-vos e não pequeis. E aqui a gente vê um Paulo, apóstolo, vendo tudo aquilo que se fazia, colocando como se Deus estivesse naquele negócio. Ele ira, mas não peca. É o Espírito Santo de Deus é quem corrige, é o Espírito Santo de Deus é quem cega aquele homem. E para mim e para você fica uma mensagem necessária e oportuna, porque a vida da igreja atual não é diferente de toda a história verdadeira da igreja primitiva. E nós precisamos, meus irmãos, de forma urgente, entender que o que aconteceu nessa ilha, talvez a gente possa dizer que essa ilha hoje se chama Brasil, essa ilha hoje se chama o mundo atual, onde nós vemos à torta e à direita todo tipo de magia relacionada ao nome de Deus, e pela carência humana, pelas necessidades mais necessárias a nós, da comida, da nossa espiritualidade, da nossa dificuldade no sofrer, muitas vezes nos deixamos levar por essas pessoas que têm um alívio imediato para nós. Nos deixamos levar por qualquer vento de doutrina. Um dia aquilo que nos foi apresentado, mas foi esquecido, ou foi dado lugar a algo que pudesse, com uma flor, ou com uma água, ou com qualquer outro tipo de prenda, nos fazer acreditar que se o nosso tão desejado alívio tivesse ali, por que não torná-lo benfacejo? E aquilo que foi ontem, para nós hoje, se torna urgente e necessário. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que possa nos ajudar a diferenciar o certo do errado, nos fazer entender que há sim lições, aprendizados em meio à dor, e que quando nos negamos a viver as dores necessárias para que possamos ter a cura por completo, nós nos deixamos levar por aquilo que é um efeito placebo, que por mais que ofereça um alívio agora, mas não nos prepara, não nos fortalece, não nos poda a ponto de ficarmos mais fortes e preparados para enfrentar as dificuldades do mundo, seja nossa ou dos nossos filhos. Que bom que Paulo, Barnabé, resolveram sofrer pelo amor, pelo nome de Jesus. Porque é só por isso que hoje podemos dizer, vale a pena, é possível. Um homem que tinha tudo e se fez nada. E mesmo assim, vemos esse homem até o fim de sua vida, em momento algum, deixando de celebrar a vitória que há em seguir os passos ou uma missão
como essa que inicia em Chipre, mas que se estende por toda a nossa vida. Que possamos nos ver como comissionados, que possamos nos ver como chamados que somos, a passarmos sim pelos mais diferentes momentos da vida, como monitor cardíaco, ora estamos em cima, ora embaixo, mas estamos ainda pulsantes, estamos vivos. A sistolia é algo mais temível na medicina. Se estamos passando por altos e baixos, se reforce no Espírito Santo de Deus, porque o que Ele pode te dar, todas as outras coisas já tinha a Paulo. Todas as outras coisas já estavam de posse de Barnabé, mas ao entender que há um propósito, ao entender que o mundo não se resume aos nossos desejos, mas que nós fazemos parte de algo maior, que nós fazemos parte de algo que se inicia aqui, mas que continua eternamente na eternidade com Cristo. E que todos nós possamos honrar e respeitar a história desses nossos irmãos, e que possamos aguentar firmes todos os nossos dias que são maus, basta cada dia o seu mal, e que Deus possa abençoar a Igreja Presbiteriana da Glória, e que possamos, em meio aos desafios, clamar para que o Espírito Santo de Deus nos visite, nos oriente, nos guarde e proteja. Que Deus abençoe a todos nós.